Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Entusiastas sobre Rodas. E hoje um vídeo especial, um dia especial. Nós vamos gravar o nosso primeiro podcast. E para o primeiro podcast, nós selecionamos um convidado mais do que especial. Aliás, dois convidados. Nós temos aí um bônus aqui. Nós vamos falar com ele, piloto brasileiro, que fez carreira internacional, desbravou a Europa, foi o primeiro brasileiro a desbravar o automobilismo no Japão. Disputou 6 edições das 24 Horas de Le Mans, venceu 1000 milhas brasileiras, tem muita história, é um cara sensacional. Maurício Sando Sala, muito obrigado pela presença, que honra. Um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais sendo o primeiro programa. Uma honra poder participar do Entusiastas. Legal. Enzo, obrigado pela presença também. Vim de brinde. Nosso bônus track aqui. Obrigado, a gente vai falar um pouquinho também sobre o início de carreira aí. Tem muitas novidades aí que o Maurício vai trazer pra gente também, tá? Maurício, você fez carreira aí internacional, pilotou muito. O que o Maurício Sala vem fazendo hoje em dia? Bom, hoje em dia eu venho trabalhando como instrutor de pilotagem, tá? Já faz 25 anos que eu acompanho o Porsche Clube como instrutor. Hoje eu sou instrutor-chefe master, tá? Já não atuo mais na parte de instrução. Eu dou uma aula teórica sobre pilotagem e tiro algumas dúvidas após o pessoal fazer a primeira inserção na pista ou sentir o carro esportivo Porsche pela primeira vez na pista. Para proprietários, né? Para proprietários de só, Porsche, tá? E, paralelamente a isso, eu faço track day, ajudo o pessoal que se aventura nas pistas de track day que vem crescendo no mundo afora, esse esporte que seria o automobilismo. É uma entrada para o automobilismo, mas, né? na verdade, usufruir o carro de rua esportivamente na pista, tá? Venho dando como instrução, acompanhamento e trabalho como coach nesse sentido, tá? E dou assessoria, tanto técnica, comercial como esportiva, para tudo que se refere a carro. Maravilha, maravilha. Então, assim, fim de semana é pista. Não tem... É o contrário, sábado, segunda e terça é dia de descansar e sábado e domingo é dia de trabalhar. Maravilha, maravilha. E recentemente também acompanhando o filhão, né? O que acontece, eu tenho 2 filhos, um mais velho e o Enzo, que é o caçula dos 2, né? E o mais velho se aventurou nos Estados Unidos, hoje é engenheiro mecânico, trabalha com carros elétricos. Olha e está só. desenvolvendo o motor dianteiro do Fórmula E. Tá? Ele já criou os sim. passos dele e já foi embora para lá. E o Enzo vem acompanhando a carreira dele, que começou agora, tá? Quer dizer, já começou faz tempo no kart, mas por falta de apoios e patrocinadores, a gente não teve uma sequência grande no kart e partimos para o Fórmula 1600, que é uma categoria base de começo, onde que o custo é baixo, e a gente conseguiu apoio e ele já caminha com as próprias pernas e está aí na disputa do campeonato esse ano. Legal, a briga por patrocínio acho que é a briga constante do esportista, né? De automobilismo, né? Hoje em dia a gente não fala de falar que tem patrocínio, a gente tem mais apoio de pessoas amigas que confiam no nosso trabalho e que apoiam a gente fazer uma carreira profissional dentro do automobilismo. Legal, legal. Eu vi o Enzo esse fim de semana, ou fim de semana passado, andando de turismo, né? Turismo também. Andou lá na GT Series, né? Que carro você tava andando lá? Andei no DTCC, Audi DTCC. O Audi A3 DTCC, Isso. né? E aí, muita diferença do Fórmula pro turismo? Totalmente diferente. Um carro muito mais pesado, tração dianteira, pro Sim. Fórmula que é mais leve, tração traseira e não tem o vento na cara, na reta e nada assim. Então, Imagino que toda experiência aí é válida, né? Show. na verdade, recebi um convite na sexta-feira pra correr e acabou tudo indo meio rápido, e daí eu acabei correndo de Fórmula 1600 e de Audi no mesmo final de semana. Mesmo final de semana, show de bola. Muito bom. Uma categoria nova aí, GT Series, né? Acho que uma coisa que a gente sabe que é difícil, não é fácil o apoio, mas uma coisa que eu vejo que o nosso automobilismo, ele tá florescendo, né? Ultimamente, em muitas categorias. Nosso automobilismo paulista aqui, principalmente, deu um bom up, né, Maurício? O Interlagos Motor Clube, através do Interlagos Marketing, está desenvolvendo essa categoria nova, que é a GTC Sirius, tá? Que é baseado em carros de rua, com versões de competição, que é a GT3, o GT4 e o GT4 Lite. E agora uma tração dianteira, que foi aquela GT FW
R, né? FWD. FWD, que o Enzo participou com os antigos Audis DTCC. DTCC, aquela categoria, né? Que era monomarca, né? Show de bola. Muito bem. Bom, nós temos muita história aqui, hein, Maurício? Vamos começar. Eu queria saber como que surgiu o automobilismo na tua vida, como é que o bichinho da velocidade te pegou lá no começo? Bom, eu sempre gostei de carros, logo de começo. As minhas primeiras palavras foi guincho, não foi nem papai nem mamãe. E eu usava os pés da minha irmã como pedal para poder praticar com isso quando ainda estava engatinhando, né? Minha irmã é 2 anos mais moça que eu, então ela era bebê e eu usava os pés dela como acelerador e freio, tá? E nisso eu comecei a seguir muito o negócio de corrida. Na época, meu pai correu de estreantes e novatos, um Dolphine que ele tinha, que era o carro que levava a gente para a escola, e no fim de semana ele tirava os bancos e corria de estreantes e novatos. E meu tio corria de DKV, uma DKV branca, também como estreantes e novatos, mas numa categoria superior ao Dolphine. Isso aí a gente tá falando final da... 60 e poucos. Final da década de 60, né? Por aí. Legal. Antes, com a pista ainda antiga, onde que os boxes eram lá embaixo da curva do café, era bem no primórdio Sim. meu e acho que do automobilismo brasileiro. Antes daquela reforma no final dos anos 60, né? Antes de abrir nos anos 70, 1970, né? Isso aí. Show de bola. Tá, e por causa disso, eu comecei a cada vez me envolver mais com corrida. Meu tio tinha uma fundição, começou a fazer rodas de competição de magnésio, que se chamou Escorro, e com isso eu tinha uma abertura dentro do automobilismo de competição, e aí foi crescendo, a árvorezinha foi crescendo até um dia eu me aventurar lá fora. Aí quem gosta aí quem é o antigo mobilista e rodas Escorro, equipamento de época, né? Fez história, né? Fez bastante história. Muito legal. Maravilha. A gente vai subir uma imagem aqui. A gente trouxe bastante imagem aqui da carreira do Maurício, né? Aí nós temos o kart, né? Aqui são 2 fotografias típicas, né? Primeiro, a do lado direito era quando eu corria de júnior. Eu tô liderando uma prova na chuva. Em segundo vem o Ayrton Senna, de capacete branco aqui, né? branco. E terceiro, o Mário Covas Neto, era filho do falecido governador. Mário Covas Zuzinha, né? Zuzinha, tá? A gente tinha uma equipe, que era a equipe Escorro, tanto eu como o Zuzinha participava dessa equipe. E aqui é uma famosa curva da balança, com o Ayrton me passando na freada da curva da balança, e com o jeito que ele andava, que era sempre de lado. Entortando, né? Entortando. Aqui já tem uma pintura de capacete já próxima da que você utilizou na carreira, né? Eu ganhei aquele capacete do tempo de pintar, e daí nos tempos vagos da escola, quer dizer, nos intervalos, ou mesmo na aula, eu ficava desenhando o capacete até chegar nessa pintura que me acompanha até hoje. Legal. Maravilha. Bom, aqui então, kart, eu acredito que Interlagos era a casa aqui, né? Naquela época só existia o cartódromo de Interlagos, tudo acontecia lá, cada 15 dias tinha corrida lá. Aqui é corrida de júnior, quando eu comecei, e aqui já era POC, piloto oficial de competição. Aqui eu já corria de automóvel e o Ayrton só corria de kart. E aqui é uma fotografia bem típica da época, né? Legal. Passa mais uma aí, Matheus, pra gente. Olha que foto legal aqui. Então essa foto daí eu não tô nela, tá? Mas é o kart do Ayrton. Não, tô sim, desculpa. Tô do lado do Tchê, que é um ícone do kartismo, que era um preparador. Tanto do Ayrton como o meu, tá? Tem o Zé Davi mais acima, que tem a equipe hoje em dia de Endurance. O Johnny Herbert, que é filho da Eva Vilma aqui do lado. John Herbert, né? E aqui é o pai, o dono da Sulan, que fazia os chassis de kart naquela época pra gente. Legal. Depois a Sulan se tornou uma preparadora de carros de rua, né? Modificadora de carros de rua, foi ao contrário. A Sulan começou a fazer carros de polícia, transformar aquelas veraneios grandes em carros de bombeiro, polícia, ambulância e tudo isso. Tá. E daí, como o filho do seu Jorge começou a correr, o seu Martins, né? O Jorge começou a correr,
ele desenvolveu o kart pro filho dele, que se chamou Sulan. Ah, não sabia, legal. Na época tinha a Mini, a Cox e veio a terceira marca, que era a Sulan. E daí ele começou a fabricar chassis dentro da fábrica. Daí mais tarde, quando parou de fazer chassis, isso bem mais para frente, começou a fazer bancos de couro e preparar carros tipo os Adacon, aqueles Transformações, né? Transformações, né? Legal, maravilha. Olha, sensacional. Muito legal. Bom, quantos anos de kart, mais ou menos, Maurício? Bom, eu corri de kart quando eu comecei a correr de kart em 72, eu fiz a escolinha, comecei a correr de 73 e corri de kart direto até 77, 78. Daí eu me dediquei ao automobilismo, continuei correndo de kart, mas levando mais a sério o automobilismo do que o kart. E até há 2 anos atrás eu estava andando de kart, correndo de kart. Cheguei a correr junto com o Enzo. Com Enzo. No começo eu dava pau nele, mas do meio do ano pro fim ele começou a andar bem mais rápido que eu. Daí eu tive que tirar o pé e ficar do lado de fora, só na arquibancada torcendo. Legal. Bom, aqui os contemporâneos, a gente falou do Johnny Herbert, né? Mas a gente teve o Senna. Aí o kart é do Senna, mas o Senna não está nessa foto, né? Uhum. Isso daí foi uma prova dos campeões que teve, tá? E o Tchê sentou no kart Na verdade, quem correu nessa prova foram os preparadores. Teve como uma corrida dos pais também, e teve a corrida das meninas, das mulheres, tá? Interessante, muito legal. Muito legal, Tô vendo aqui, tem, acho que Walter Travaglini aqui também, né? Se não me engano, né? Não, aí não. Né? Não, bem parecido. Muito bem. Bom, depois do kart, aí nós temos o próximo passo, né? Que aí é o automobilismo de competição, carro, né? Daí quando eu comecei a andar de carro. E aí foi Fórmula, certo? Não, comecei a correr de Fórmula V 1300 na época. Tá. E tinha Super V, que é onde andava o Piquet, o Guaraná e o Ingo Hoffmann, e eu andava numa categoria preliminar que era a Fórmula 1300, era o motor Volkswagen AR 1300. A categoria de entrada ali, né? De entrada. Show. Depois nós tivemos Fórmula Ford, né? Depois eu passei para a Fórmula Ford no Brasil. Legal. E daí eu fui... Aqui foi a Fórmula Volta um pouquinho. Aqui, ainda no kart, volta, né? Aqui com o Manequinho Cambacal, no Super Kart, aqui já mais pra frente, né? Mas aí eu fui com o convidado, eu tava já correndo fora, né? Sim. Se voltar uma foto... Volta uma aí pra nós. Voltar. Então, mais pra frente tinha... Aí, ó. Isso. Aí já era o Fórmula Ford 1600, né? Motor do Corcel na época. Uhum. Era pneu radial, não era pneu slick. É um Bino, esse chassi é um Bino. Uhum. E eu tinha patrocinado a Gladson Coca-Cola, numa equipe grande que tinha aqui no Brasil. Sim. Patrocinou Stock Car. Todas as categorias eles participaram, até o Ayrton, que corria de kart pela Gladson Coca-Cola. Uma das equipes fortes ali do final dos anos 70, né? Show. Maravilha. Aí já é a mesma categoria, a Fórmula Ford, mas liberaram pneus slicks e aerofólio. Daí eu peguei aquele Bino meu, junto com um amigo meu, transformamos e fizemos essa carenagem. Legal. Mas, na verdade, é o mesmo carro da foto anterior. Sim. Só com uma carenagem mais atual e pneu slick e aerofólio. Legal. Aqui a pintura do capacete já tá mais... o que é hoje. Tá mais moderna, né? O que é hoje, né? Já com os degradês ali, né? Muito legal. Show. Aqui quem fazia o capacete já era o Cid? Sempre foi o Cid. Sempre foi o Cid, né? Cid Mosca, né? Legal. Maravilha. Bom, aí foi o começo de tudo na Inglaterra, né? Sim. O Van Diemen foi o primeiro carro que eu guiei na Inglaterra. Era a categoria de entrada do automobilismo inglês, tá? E foi aonde que eu comecei a correr meu primeiro ano, até conseguir um apoio da Reynard, que eu passei para esse carro daqui. Como é que foi essa transição, Maurício, para a Europa? Foi difícil? Como é que foi a questão de apoio? Como é que você fez essa transição? Na época da Fórmula Ford, o Ayrton estava correndo lá fora de Fórmula Ford. E eu corria no Brasil de Fórmula Ford e tinha patrocínio. O campeonato era subsidiado e patrocinado pela Ford do Brasil. Certo. Como prêmio, no fim do ano, a Ford tinha 2 opções. Ou um Corcel Zero
ou uma viagem para participar do Festival de Fórmula Ford da Inglaterra. O Corcel Zero era a Ford que ia dar, e essa corrida na Inglaterra foi organizada pelo Ayrton, que tinha um patrocínio da Ford e estava correndo de Fórmula Ford e ia passar para a Fórmula 3 na época. Então foi toda organizada para quem ganhasse o campeonato de Fórmula Ford naquele ano, que era, se eu não me engano, 82. Só que acontece que o campeonato nosso de Fórmula Ford acabava depois do Festival de Fórmula Ford da Inglaterra. Então, não tinha ainda um campeão. Então, eu estava em segundo, o Egon estava na ponta do campeonato. Eles ofereceram a viagem para o Egon. Egon Ezerfeld, né? Gaúcho, né? Gaúcho. Ofereceram para ele a corrida lá fora, tá? Tudo pago, tá? Mas ele optou pelo Corcel Zero, porque ele não falava inglês, não tinha muita intenção de correr lá fora e tudo isso. Eu, escutando isso, eu fui na Ford e falei, então eu pego esse pacote para mim. Sim. Eu tenho com quem me banque a passagem, eu tenho uns trocados aqui, eu faço esse festival. E foi o que eu fiz, eu acabei indo no lugar do Egon, mas com recursos próprios, e fui participar do Festival de Fórmula Ford lá fora. Cheguei lá, eram 200 carros para participar. Tá? Eu tinha oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e a final. E eu não falava nada de inglês, tá? Daí, na época, o Maurício Gugemin me ajudou lá, que ele corria também na mesma categoria de Fórmula Ford, me ajudou a conversar com o pessoal, a me introduzir numa equipe nova, que era a Magic Motorsport. Magic. Magic. E tinham só 2 carros, tá? Que era o meu e do espanhol. E a equipe era de 3 pilotos. Um chefe da equipe e 2 mecânicos. Nossa. Um para cada carro. Era uma equipe bem pequena. Eu não falava nada de inglês. Falei, bom, só tenho que sentar e acelerar. E eu fui todas as baterias sem bater, sem dar nenhum problema, até a final. E na final, se eu não me engano, eu cheguei em 7º ou 8º. Para uma pessoa que não falava inglês, que apareceu do nada lá na Inglaterra, eles acharam isso um fato muito, muito importante, tá? Até então eles não sabiam que eu já tinha tido uma carreira aqui no Brasil, já tinha corrido de diversas coisas. E isso surgiu um convite para mim ir para lá, tá? A temporada, se não me engano, ia custar 30 mil libras, tá? Para fazer o campeonato todo de Fórmula Ford do ano seguinte na Inglaterra. Só que eu não tinha esse dinheiro todo, tá? E eu avisei para eles, olha, eu não tenho condições financeiras, eu vou voltar para o Brasil, valeu a experiência, vou voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, eles continuavam a me mandando, na época era Telex, não tinha nem fax, nem e-mail, não tinha nada, era Telex, que se conversava. Eles me mandavam um Telex falando, não, vem para cá, vem para cá. E eu falava, não tenho condições, não tenho condições. Até que chegou na véspera de começar o campeonato lá, eles falaram, ó, vem com o que você tem no bolso e a gente dá um jeito aqui. Então eu vendi o meu carro de rua, que era uma Fiat 147 picape, uma Fiazinha, picapezinha, não tinha Fiorino, não tinha nada naquela época. Vendi aquele carro, vendi um laser, um veleiro que eu tinha em sociedade com o João, um amigo meu. Vendi minha moto, uma CB400, ajuntei um dinheirinho, consegui uma passagem e fui para lá, que me daria para fazer 1/3 do campeonato. E fui para Inglaterra. Falei, no mínimo eu volto falando inglês e tenho uma experiência de correr lá fora. E o que aconteceu foi que logo de cara eu comecei a correr de Van Diemen lá, tá? Mas não conseguia obter resultados bons, tá? Até que chegou uma corrida que foi primordial para mim, porque eu tinha que andar bem naquela corrida para dar continuidade à carreira, porque estava acabando o dinheiro, estava acabando tudo, era mais 1 ou 2 meses, eu ia voltar para o Brasil. Nisso eu estava descendo a reta de Silverstone Club em 4º lugar. Tá? Quando chegou na última curva, na última volta, eu falei, bom, se eu ficar do lado de dentro, eu não vou conseguir passar ninguém, porque os 3 estão disputando a frenagem do lado de dentro. Eu vou pro lado de fora, tá?
E vou chegar em quarto, né? O que aconteceu foi que o terceiro bateu no segundo, o segundo bateu no primeiro, os três saíram da pista reto no Silverstone Club, que era a última curva. Eu cruzei a bandeirada em primeiro, porque os três bateram, né? E com isso, de uma hora para outra, abriu-se um montão de portas lá na Inglaterra para mim. Eu ganhei a corrida. A Reynard veio oferecer um chassi novo, que é esse daqui. Sim. Eu comecei a correr para a Works Reynard, como piloto de fábrica da Reynard. Daí, mais tarde, o preparador de motor começou a oferecer motor para a gente, para a equipe, tá? A Magic começou a aumentar como equipe, ter mais pilotos pagantes para fazer correr. Um deles foi o Carlos Sainz. Carlos Sainz pai, né? Pai, tá? E começou a aumentar a equipe e eu trabalhava para a equipe e não precisava pagar para correr. Quer dizer, eu consegui acabar o ano, ser campeão no torneio que a gente fez, vice-campeão no outro, consegui acho que 18, 19 vitórias em 25 corridas, 30 corridas que a gente disputava por ano lá. E correu a Inglaterra toda. E com isso toda. começou a abrir uma porta. Nunca mais tive que ter apoio do Brasil. Não, nunca mais tive que arrumar dinheiro para ir correr. Fiquei como piloto profissional os 11 anos que eu fiquei lá fora. Sim. Tinha que dar esse primeiro passo, né? O começo da carreira foi assim. Legal, maravilha. Bom, depois da Fórmula Ford, aí nós temos, vamos passar aqui. Aí a Fórmula Ford em 2000, tá? Também foi patrocinado, era a mesma equipe, Madrid Motorsport. Eu já não tinha patrocinador brasileiro, tinha a Seals Klein, que era uma fábrica de óleo, que me apoiava, que apoiava a equipe, tá? Sim. E a Magic Motorsport, que era a equipe que eu corria. E daí depois eu fazia o campeonato inglês com esse carro, e o mesmo carro com uma outra carenagem, eu fazia o campeonato europeu. Patrocinado pela Spax, que era a que fazia amortecedores lá. E a Panox, que era aí começou a vir a parte de informática, que era uma impressora, uma fábrica inglesa que fazia impressora. Maravilha. Aqui já era um carro com motor 2 litros. Era motor 2 litros do Ford Taurus, se eu não me engano. Motor 2 litros, pneu slick, aerofólio, que não chegava a ser um Fórmula Renault, mas era bem perto de um Fórmula Renault de hoje. Sim. Ou Fórmula 4 de hoje. Sim. Chassi Reynard também, né? Chassi Reynard. Tubular. Não tinha monocoque naquela época. Depois a Fórmula Ford brasileira copiou mais ou menos ali, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, volta um pouquinho. Esse chassi amarelo, eu fui fazer uma corrida na Irlanda e bati num barranco e entortou o chassi. E esse chassi, quando chegou da Inglaterra, trocaram, puseram um outro chassi para mim. E esse chassi torto ficou na equipe, lá na parede, guardado. E veio um mecânico brasileiro querendo comprar esse carro em pedaços para poder levar para o Brasil. E levou aquele chassi torto para o Brasil. Então, o primeiro carro brasileiro que foi copiado daquele chassi já nasceu torto, né? E daí, pouco a pouco, ele veio trazendo o resto dos carros. Sim. E ele copiou esse carro para fazer a Fórmula Ford aqui no Brasil. Legal, não sabia dessa história. Legal, muito bom. Bom, não foi só de Fórmula, né, que a gente teve história aqui, né? 1000 Milhas Brasileiras, 1984. Aqui em dupla com Zeca, Giafone e com... saudoso já, Reinaldo Campelo, né? Que infelizmente nos deixou aí algumas semanas, né? Aí, o Opalão. Na verdade, o Campelo me convidou para participar dessa prova. Eu estava no Brasil, era começo de janeiro, ainda estava aqui no Brasil, não estava ainda me programando para ir embora para a Europa, para fazer uma temporada de Fórmula 3 lá, pela Magic também. E ele me convidou para fazer as 1000 milhas junto com o Zequinha e o Reinaldo Campelo. Na verdade, o Reinaldo Campelo era o terceiro piloto, porque ele estava participando do outro carro, do Opala número 11, com o Edgar de Melo Filho. Sim. A gente tinha 2 carros. Era o Edgar de Melo Filho e o Campelo, o outro eu e o Zequinha. E o Campelo era piloto reserva nesse segundo carro. Estava escrito nos dois. Tá. Daí o Edgar teve um acidente no fim da reta, bateu o carro
na curva 3, na antiga curva 3. Antigo Interlagos, à saudoso. noite, né? Acho que estava chovendo. Ele acabou batendo lá quando estava liderando a prova. E eu estava, acho que em 8º, 9º, lá para trás. Daí o Campelo passou pro nosso carro e no meio da corrida parou de chover. Todo mundo de pneu de chuva e eu de pneu slick. Levei o carro para primeiro e foi quando a gente ganhou as 1.000 milhas do Brasil. Né? Legal. De São Paulo, ou seja. 1.000 milhas brasileiras, né? Muito legal. E foi pelo que o Campelo falou, não ele agora, mas quando eu fui na missa 7º dia dele, o filho dele veio e falou que tinha sido a corrida mais importante que ele tinha vencido, o Campelo. Olha que legal. Legal. Então fica aí a memória. Legal. Eu era magrinho na época, né? Tinha cabelo. Muito legal, Miss Bardal, Miss 1.000 milhas. Miss Bardal, o troféuzão ali, clássico. clássico. Que ela não esteja assim hoje em dia, mas... É isso aí. Muito legal. Muito legal. A prova, uma das provas mais importantes, né? Aqui, Escorro, né? Patrocínio da Escorro. Fran Filtros, né? Fran Filtros, e era Jeans Pool patrocinado. Jeans Pool. E patrocinava o Ayrton também na Fórmula 3. Legal. Muito bem. Seguindo aí a trilha da história, Fórmula 3 inglesa. Bom, aí foi 84, tá? Eu não tinha condições de fazer uma temporada nos carros principais lá na Inglaterra, tá? Que era era Halt, o motor Volkswagen, tá? Então eu optei por um chassi novo, que era Reinhardt monocoque de carbono, que era o primeiro carro de fibra de carbono na Fórmula 3, tá? E motor Saab, que o motor Saab era um antigo motor Saab Scania V8, que eles cortaram no meio, tá? E o carro de rua era 2 litros turbo, e o de corrida foi sem o turbo, mas era um motor 2 litros, e patrocinou a equipe Madwick Motorsport para fazer essa temporada de Fórmula 3 na Inglaterra. Apoio de fábrica. Né? Apoio de fábrica, e daí eu já comecei como piloto profissional, ser contratado para participar. Né? Legal. Aqui com o Anthony Reid, piloto inglês, né? Anthony Reid era um piloto inglês, e eu como piloto brasileiro patrocinado pela Saab. Legal. Que hoje não existe mais, que é a Scania, né? Scania, uma fábrica sueca, né? Muito bem. Seguindo aí a trilha da história. Bom, aqui uma foto... Aqui é uma foto ícone que tem passado pelas redes sociais direto, tá? Sim. É uma hora de lazer no circuito de Silverstone, tá? O Ayrton corria de Fórmula 3, tá? Aqui na esquerda. O Raul Boesel, não sei se já estava andando de Fórmula 1 ou não, mas estava participando, acho que já estava, eu corria de Fórmula 2, se eu não me engano, na época, e eu que corria de Fórmula Ford, e a gente se encontrou no paddock de Silverstone. E era uma confraternia de brasileiros, né? Legal. Se a foto fosse maior, tinha mais brasileiros, tinha o Darcy, tinha o Piquet, tinha um montão de outros brasileiros juntos. Legal. Muito bem. Bom, aí... Chegamos lá em 1985, a Fórmula 1 apareceu aqui, né, Maurício? O que aconteceu foi que, como eu corria de Saab, eu não cheguei a liderar o campeonato ou ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3. E os principais que chegaram em primeiro, segundo, terceiro foram convidados para participar de Macau. É um tipo campeonato mundial, uma prova mundial de Fórmula 3, no circuito de Macau, lá na Ásia. Circuito de rua, né? De rua. Eu fiquei na Inglaterra, tá? E a Benetton, a Toleman, então patrocinada pela Benetton, resolveu fazer um test drive, um teste de pilotos novos em Paul Ricard. E como eu não estava correndo em Macau e estava na Inglaterra, fui convidado a participar desse torneio. Desse teste. Tá? Era muito comum naquela época teste de novatos, né? Pegava pilotos ali da Fórmula 3, da Fórmula 2, né? Só que a maioria era pilotos da Fórmula 2 e da antiga Grupo C. Tá? Então tinha o Alessandro Nannini, que corria de Lancia no campeonato de Grupo C. Tá? Tinha o Johnny Cecotto, que corria de Fórmula 2. Venezuelano. Né? Tinha o Gabriel Tarquini, que corria era a Fórmula 3000 da época, não tinha
italiano, né? Milton do Fórmula 2, eu sei que ele estava numa categoria superior, e eu era o único de Fórmula 3 que estava lá para andar, né? Tanto que eu fui o último a andar de todos, eu fui o último a andar. Ou seja, quem tava lá para andar tinha muita experiência, né? Bem De mais do carros que eu. rápidos, bem mais do que você, né? A única vantagem que eu tinha, que como era da mesma estatura do que o Theo Fabi, e o Theo Fabi era o piloto principal na época, tá? Eu vesti a posição de guiar dele. Quer dizer, Sentou? não tive problema com pedais, bancos, nada disso. Legal. Eu sentei no banco dele e no fim do dia eu era o mais rápido, só tomando um segundo do Theo Fabi. Foi o piloto revelação mais rápido de todos que foram testar lá. Legal. Daí, o ano seguinte, a foto de baixo aqui, tá? Isso. É um shakedown antes da corrida do Brasil. A Benetton comprou a Toleman e começou a se chamar a equipe Benetton de Fórmula 1, tá? A Toleman já não existia mais. A Benetton, que era patrocinadora, virou dona da equipe e precisava fazer o shakedown do carro para vir para o Brasil. Era na Inglaterra, 0 graus de temperatura. Aqui do lado não dá para ver, mas era neve, tá? E eu fiz o shakedown para mandar esse carro para o Brasil para participar do Grande Prêmio do Brasil, e eu estava já na Inglaterra nessa época. Como é que aquece pneu nessa temperatura? Aí tá, não aquecia, não porque aquecia, né? eu punha a primeira, segunda e terceira e patinava. E não tinha aquela estrutura de cobertor, de aquecimento, não tinha nada, tá? Sim. E, na verdade, era mais para checar se estava funcionando tudo, se não tinha nenhum vazamento, não tinha nada. Você pode ver que o carro nem espelho retrovisor tinha, tudo, e Tá cru, né? Fizemos o check-down e o carro foi para o Brasil, para participar do Grande Prêmio do Brasil. Ó, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que andou de Fórmula 1. Qual que é a experiência, Maurício? Que é diferente? Dá para explicar para um leigo que andar no Fórmula 1? Bom, na época é difícil de explicar, porque eu parti do Fórmula 3 que tinha 200 cavalos para um Fórmula 1 que tinha 700, 800 cavalos na época, tá? Então, o meu maior desafio foi vencer a força centrífuga nas curvas, por causa do pescoço. Eu fazia as curvas, a primeira volta tudo bem, mas na terceira e na quarta o pescoço caía, a cabeça caía pro lado, tá? E a desaceleração muito rápida, por causa dos aerofólios, da pressão aerodinâmica. Quando você tira o pé, o carro praticamente para, tá? E a aceleração, logicamente, era muito maior do que a Fórmula 3. Tanto que eu demorei 2, 3 voltas até ver as placas de box de sinalização, porque quando eu virava para olhar já tinha passado a placa. Naquela época não tinha rádio, não tinha nada, era só sinalização via placa. Via placa. Tá? E tanto que no teste que eu fiz, eu não consegui melhorar meu tempo, porque eu virei numa curva de alta, o carro virou e a cabeça não virou, eu saí rodando. Nossa. Entendeu? Então a grande diferença do Fórmula 1 para mim foi a potência, a aceleração e a pressão aerodinâmica, tá? Em termos de rapidez, hoje se compara a um kart shift. Só que o kart shifter não tem a pressão aerodinâmica que tem o Fórmula 1. Que tem o Fórmula 1, né? Aqui foi Paul Ricard? Aí foi Paul Ricard o teste que eu fiz. Legal. Pegou a pista inteira com a reta? Não, era Mistral, pista não? curta. Era pista reta, curta, né? não toda, mas era a pista, o clube circuito que eles falam, mas pegava a reta toda e a curva no final da reta que era quase cravada. Né? Mistral, né? Se não me engano, né? Mistral, rápida pra burro. Rapidíssima, né? Muito, muito legal. Muito legal. Muito bem. Aqui temos aí um pouquinho de Fórmula 3 também. Aí foi o ano seguinte, tá? Eu tinha que ganhar o campeonato de Fórmula 3 para poder ter acesso à superlicença para ir para a Fórmula 1. Legal. Tá? Então, eu optei por sair da Magic Motorsport, que era a equipe que vinha me apoiando desde então, e fui para uma combinação que funcionava, que era o Halt Volkswagen. Certo. Saí do Reynard com motor Saab, que eu sabia que não tinha condições de ganhar, pela altura do motor, pelo peso do motor, e peguei o carro que foi campeão, que o Maurício Gugelmin tinha sido campeão o ano anterior na Fórmula 3, que era o Halt, o motor Volkswagen. Para isso eu tive que mudar de equipe, ir para o Eddie Jordan. E o Eddie Jordan, até então, me assinou um contrato que eu era piloto dele, ele era meu manager, tá? Então eu tinha 3 anos de contrato com o Eddie Jordan, que ia agenciar a minha carreira
profissional. Dali pra frente, né? E foi o que aconteceu. O carro era muito bom. Eu ganhei todas as corridas até a metade do ano. Vinha liderando o campeonato, quando de uma hora para outra a Reina desenvolveu um carro especial para o Andy Wallace com motor Volkswagen, já não era mais motor Saab, e começou a ganhar corrida. Eu me desesperei, ou eu ganhava ou batia, acabei chegando segundo no campeonato. Ou seja, a questão era o motor Saab, né? O motor Saab, ele não tinha desempenho... Quando você estava lá na Madwick... O que aconteceu foi que o motor Saab, na verdade, era um motor V8. Que eles cortaram o motor no meio e ficou 4 cilindros e puseram um turbo. Então o bloco dele era enviesado. Então ele era muito alto. E o centro de gravidade dele era muito alto. E a faixa de potência dele era muito pequena, em comparação com o Volkswagen, que não era 16 válvulas, era 8 válvulas, tá? Então, o Saab era 16 válvulas. Então, o Volkswagen tinha um torque maior e pegava mais embaixo do que o Saab. E na Fórmula 3 era limitado por causa da entrada de ar. Então, chegava a 6.000 giros. Quando o Saab ia melhorar o motor, o restritor tapava o motor, tá? Enquanto que o Volkswagen era um motor mais elástico e era o motor vencedor naquela época na Fórmula 3. Sim. Então, daí acabei chegando em segundo no campeonato. Quem ganhou foi o Reynolds com o motor Volkswagen. E a Madwick, que era a equipe que eu tinha saído, né? Entendi. Essa questão de conjunto, muitas vezes o pessoal fala, pô, mas é piloto, é só piloto? Não. O automobilismo, ele é conjunto, né? Ele é equipe, ele é equipamento, né? É bem complexo, não é tão simples de se entender, né? Muito bem. Fórmula 3 inglesa, 1986. Aí, eu acho que a gente chegou num ponto ali de decisão. Aí o que aconteceu foi o seguinte, a Toleman, tá? Tinha me oferecido, a Toleman, que então era Benetton, no meio do ano, tinha me oferecido a participar da Fórmula 1, numa prova em agosto, na qual o Berger, que corria pela Benetton, tinha assinado com a Ferrari. E com penalidade, como ele assinou com a Ferrari antes de acabar o contrato com a Benetton, eles iam tirá-lo do carro e iam me colocar para participar das últimas corridas restantes do campeonato de Fórmula 1. 86, né? 86. Eu, já estava me sentindo um piloto de Fórmula 1. Sim. Mas o que aconteceu foi como naquela época o motor já não era mais o Hart, era um motor BMW, tá? Assistido pelo Hart, que fazia o motor, no carro da Toleman, que era um Benetton na verdade, exigiu que o Berger continuasse a temporada até o fim, porque o link Berg e BMW era muito grande. Austríaco, Alemanha. E daí acabou que eu não participei da Fórmula 1. Eu acabei a temporada de 86 na Fórmula 3, tá? No meio do ano, paralelamente a isso, o Bernie Eccleston me ofereceu um contrato igual do Piquet, que seriam 3 anos correndo de graça, só com o espaço do macacão e na viseira para mim arrumar um patrocínio para o meu sustento e correr na Brabham. Mas eu tinha que ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3. Como eu não ganhei o campeonato de Fórmula 3, ele não conseguiu um patrocínio à altura para eu correr na Brabham de Fórmula 1 no ano seguinte, seria 87. Tá? E naquele ano mesmo, foi o ano que morreu o Hélio de Ângeles de Brabham. O Ricard, né? E foi vendida a equipe, e o Bernie passou a ser mais o Bernie do presidente da FOCA e abriu mão da equipe que ele tinha. Ali ele começou a transição para ser o homem que ele foi para a Fórmula 1 dali para frente, né? E eu daí, como o Ed Jordan era meu manager, ele me mandou no Japão para mim ganhar dinheiro, tanto para ele como para mim. Nós vamos entrar no Japão daqui a pouquinho, que é uma história bem legal. Agora, a minha curiosidade, Maurício, como é que era o automobilismo inglês naquela época? Eu sei que, assim, a Fórmula 3 inglesa sempre foi um campeonato muito forte, né? Não é fácil você disputar, porque tem pilotos do mundo todo, tem equipes com apoio oficial. Como é que era a Inglaterra naquela época? Sempre foi o berço do automobilismo, né? Como é que era disputar? Era naquela época como é até hoje, tá?
que você vê de futebol aqui no Brasil, você vê automobilismo na Inglaterra. Tá? Qualquer campo, o que aconteceu foi que na guerra, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra fez muito pistas de pouso de avião. Tá? Que depois da guerra esses espaços ficaram obsoletos, tá? Continuava tendo a pista de pouso, mas aquele espaço todo ficou obsoleto e começaram a se surgir uma vasta quantidade de pistas diferentes na Inglaterra. Silverstone é um exemplo, né? Silverstone, Oulton Park, Snetterton, uma porção delas, Truxton, Goodwood, uma porção delas começaram a surgir. Tá? Então o que você vê hoje aqui no Brasil de futebol, de várzea, tem grupo A, grupo C, grupo B, não entendo muito de futebol, mas tem uma série de times, é o que é a Inglaterra lá fora. Tá? Então ficou o berço do automobilismo. Então muito pessoal de fora da Europa e dos Estados Unidos começaram a imigrar para a Inglaterra para fazer a carreira e chegar na Fórmula 1. Legal. Então a Inglaterra era, e ainda é hoje, um berço do automóvel, como é o futebol aqui no Brasil. Qualquer esquina você vê um campo de futebol. Lá, qualquer esquina, você vê um circuitozinho, um campeonato local, um campeonato de Fórmula Ford, carros históricos. Tem muita vasta indústria automobilística lá. Legal. Alguma história curiosa dessa época? Algum perrengue, alguma dificuldade? Que você lembra? Teve bastantes, né? Mas agora, assim, de imediato, eu não lembro muito, tá? Mas o que eu posso fazer? Teve uma corrida, como o campeonato inglês era muito forte, eles começaram a fazer provas do campeonato inglês no lado da Europa. Então teve corrida na Bélgica, em Spa, e na Holanda, em Zandvoort. E foi aí que eu comecei a perder o campeonato. Em Spa, eu estava liderando o campeonato e na prova nos treinos, eu estava entre o primeiro e o segundo o melhor tempo e tinha a Ona Rouge lá e estava perdendo tempo um pouco lá e daí eles falaram, olha, Ona Rouge o pessoal está fazendo flat. Então é lá que você tá perdendo tempo. Eu falei, era na chuva. Na chuva? Daí eu falei, bom, eu tenho Rapaz. que fazer flat para ficar com o melhor tempo, né? E quando eu fui fazer flat, o carro tava numa altura baixa, ele bateu o chassi embaixo da hora que deu aquele solavanco, ele deu uma senhora porrada lá, o carro Lá em cima ou embaixo? Eu bati embaixo e fui bater lá em cima, né? Ô, louco. E o carro dividiu no meio, em dois, tá? E daí, o resultado da corrida, eu tive que largar lá atrás, né? Como lá sempre chove e seca, eu optei por pneu de chuva para largar. Sim. Porque os ponteiros estavam correndo com pneu slick. Eu tava com o carro avariado. E reformaram o carro durante a noite inteira, montaram um outro carro, porque o principal tinha quebrado no meio. Nossa. Falei, vou optar por pneu de chuva e largar lá atrás, tá? Se chover, eu tenho chance de chegar lá pra frente, tá? E não choveu. Daí, no meio da corrida, tava o carro lá atrás, sem pneu, que os pneus de chuva já tinham acabado. E aí eu perdi a liderança do campeonato. Daí fomos para Zandvoort, na Holanda. E é o circuito que hoje eles andam de Fórmula 1. E a Holanda é conhecida como pato, tem muito pato lá. Pato? Pato, bicho, pato. Como tem galinha aqui, tem pato lá, né? E essa pista de Zandvoort é bem perto da vizinha da praia. Praia, né? E eu tava liderando a prova, sossegado, primeirão lá, e uma família de pato atravessou a pista. Não. E eu vinha na reta, falei, e agora? O que eu faço? Acabou que eu atropelei a família de pato, voou pato pra tudo quanto é lado. Daí eu tirei o pé, tá? Porque achei que ia dar uma bandeira vermelha, iam parar a prova, porque tinha pato espalhado por tudo quanto é lado. Nossa Senhora. E tirei o pé, e passei na frente do controle da prova e olhei, nada, não aconteceu nada, 1, 2 voltas, nada, não acabaram a corrida. Eu caí de primeiro para sexto, vi que não acabou a corrida, falei, e agora? Daí eu retornei a andar de novo, tá? Fiquei como um Mad Max, completamente louco. Acabei chegando em segundo,
Caramba. O cara que estava liderando o campeonato, que era o Andy Wallace, ganhou a corrida e eu cheguei em segundo. Mas daí eu não consegui mais liderar o campeonato inglês de Fórmula 3. Voltamos para a Europa, o Andy Wallace acabou sendo campeão e eu fui vice. Meu Deus, já pensou que sendo inusitada, você tá pilotando e uma colônia de patos aparece no meio quando acabou a corrida, tinha pato espalhado dentro do side pod aqui no radiador. Tudo. Ai, que beleza. Entendeu? E foi dois fatos típicos da minha carreira de Fórmula 3. Foi o que não deixou eu ser campeão. Sim. O que não é que não deixou. Foi umas coisas que prejudicaram a ascensão que eu estava ganhando a maioria das corridas de Fórmula 3. As circunstâncias, né? É isso aí. Bom, então aqui a gente chega no final da fase europeia, né? Basicamente, né? Só um detalhezinho, esse Uniquer aí foi a primeira... Foi quando começou a surgir o telefone celular. Uniquer. O Uniquer era um telefone celular que era uma caixa desse tamanho, tá? Que era a bateria, que nesses carros elétricos hoje era o celular. Era uma caixa que tinha uma meletinha que você carregava, era o teu telefone celular da época. Aí, ó. Quem vê isso hoje aqui, ó. E essa Uniquer que me patrocinava, e a Stelrad era aquecimento de casa, radiadores de aquecimento de residência. Residencial, né? Que tem muito na Inglaterra. Muito frio lá, né? Pneus Avon, né? Pneu Avon. Pneus Avon. Muito legal, muito legal. Eu tinha um celular naquela época, hein? Tinha? 86. Que era uma maleta dessa e eu dava pra cima e pra baixo achando que era o maior boy da época. Muito legal aí, ó. Histórias não só do automobilismo, da telecomunicação aí também, ó. Muito legal. Muito bem, Maurício. E aí, como é que surgiu o Japão na sua vida? Bom, foi como eu tinha um contrato com o Eddie Jordan, tá? E eu não tinha ido para a Fórmula 1 devido a todas essas histórias que eu te contei. Eu tinha que fazer uma temporada de Fórmula 3000, que até então tinha acabado a Fórmula 2 e o Bernie Eccleston tinha introduzido a Fórmula 3000, que nada mais é do que um motor Cosworth igual para todo mundo e tinha duas fábricas de chassis, a Halt e a Lola só. Tá? Certo. Era uma categoria nova, difícil de ascensão, difícil de patrocínio. O Eddie Jordan não tinha dinheiro para me manter na Fórmula 3000. Eu tinha um contrato de management com ele. Ele falou, bom, você vai para o Japão correr de Fórmula 3 e ganhar dinheiro, né? Pelo menos você não fica parado. Daí eu falei, pô, mas eu não quero fazer mais um ano de Fórmula 3, esse é o meu terceiro ano de Fórmula 3, eu quero alguma coisa diferente. E daí a equipe que eu participei, que era a Le Mans, tá? Que era patrocinada pela Nissan, Fórmula 3, tinha um protótipo, que era um Toyota com motor, um chassi Smart com motor Toyota, uma equipe particular, que era esse carro daqui. Tá? E daí era um carro 1600 turbo, tão forte quanto o Fórmula 1 que eu andei. E eu fiz os dois campeonatos no Japão, o de Fórmula 4, o Fórmula 3 motor Nissan e a equipe particular de protótipo. Foi quando eu comecei a andar de protótipo. Agora, você sair da Inglaterra, tudo bem, já estava adaptado ali com a língua, e aí você vai pro Japão, país de cultura totalmente diferente, língua diferente, costumes, alimentação. Como é que foi essa adaptação, Maurício? Bom, não foi nada boa, porque no princípio eu não queria ficar lá de jeito de maneira alguma, tá? E a primeira corrida que eu fui correr no Japão, de Fórmula 3 motor Nissan, eu cheguei em 18º. Tinham 30 carros participando. Daí na segunda-feira, o chefe da equipe que eu corria me chamou e perguntou por que eu não tinha ganho a corrida. Nossa. Daí eu falei, olha, eu não ganhei porque o motor é ruim, é tudo isso e tal. O motor não chega aos pés do Volkswagen, é um motor eficiente, muito pesado, demora para acelerar e tudo isso, tal, tudo. Daí no fim da conversa, daquela reunião que a gente teve, ela, logicamente, tinha uma tradutora, eu não falava direto com o chefe, o chefe falava em japonês para uma japonesa, essa japonesa traduzia para mim em inglês. E ele voltou para ela, falou para ela, e aí ela falou para mim, falou, olha, se o motor fosse bom, e a equipe fosse boa, eu não precisava contratar um piloto do seu nível, que foi o melhor piloto de Fórmula 3 que tinha no momento, para participar da equipe.
qualquer piloto poderia guiar o carro. A gente te contratou justamente porque você é melhor do que os outros. Daí eu falei, bom, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir ganhar nunca corrida com esse motor. Daí voltei para Inglaterra e comecei a fuçar minhas coisas para andar de Fórmula 3000. E tudo precisava de dinheiro. Precisava de dinheiro para correr aqui, precisava correr lá. Eu ligava para o Brasil, falava com meu pai, olha, acho que eu vou voltar para o Brasil porque no Japão tá muito ruim, que o motor não anda. E na Inglaterra não tem dinheiro para me continuar a fazer Fórmula 3000. Daí meu pai falou, ó, se vira, dá um jeito, fica por aí, que aqui tá muito ruim. Era a época que o Collor tinha pegado o dinheiro de todo mundo e... Os planos econômicos, né? Tava tudo ruim. Ele falou, aqui você não vai ter mais nada, aqui não vai ter nada. Fica por aí, tá? Daí eu pus o rabo entre as pernas, voltei pro Japão e falei, sabe que a gente dá para fazer o motor ficar melhor? A gente fizer isso, então tudo. Daí eu comecei a usar toda a minha experiência que eu tinha no tempo do Brasil, tá? De mecânica, para tentar melhorar o motor Nissan, tá? Então daí eu fiz um diferencial mais leve, usava o carro bem perto do peso do limite, era um motor que andava bem na chuva, mas não andava bem no seco, e daí as provas, quando choviam, eu ganhava com o motor Nissan, tá? E daí comecei a ganhar corrida no Japão com o motor Nissan, e daí começou a abrir uma série de portas. Até que eu cheguei no fim do ano, para ganhar o campeonato japonês de Fórmula 3, com motor Nissan contra 2 carros com motor Honda. Que era o Mugen, que eram os carros que andavam melhor, que estavam substituindo os Volkswagens, que era o motor que andava bem. E fomos para Suzuka, última corrida do ano, Suzuka. Só que Suzuka é a pista da Honda. Teste, desenvolvimento. Então o que aconteceu? Os motores Mugen, com a Fórmula 3, eles andavam lá direto. E eu não andava porque eu era motor Nissan. Era um motor contra os Mugens. E eles não queriam deixar o motor Nissan ganhar o campeonato de Fórmula 3. Até que o meu chefe de equipe conseguiu um dia de treino para mim lá no Suzuka, na véspera da última corrida. Sim. Lá fui eu treinar em Suzuka, tá? Para tentar chegar perto da hegemonia dos motores Mugen da Honda. Bom, que ele tava fazendo tanto frio, que começou a nevar. E lá não tem essa de, tá nevando, não vamos andar. Uhum. É o único dia, é a única chance, tem que andar. Bora. Eu me lembro que eu saí para treinar o Nissan, o Fórmula 3 Nissan, e tava tão frio que o motor apagou na reta. Ô, louco. E começou a cair neve, os caras tiveram que me resgatar na reta, eu dentro do carro, cheio de neve. Nossa. E logicamente teve que encerrar o treino por causa disso daí. Eu não consegui treinar para a última corrida do ano. Daí a última corrida do ano foi primeiro Nissan, primeiro Honda, segundo Honda e terceiro eu. Daí acabei chegando em terceiro no campeonato. E uma pista, imagino, né? A gente vê de fora, mas uma pista de Suzuka que é uma pista bem... É uma das melhores para mim hoje em dia. Bem desafiadora, né? Bem desafiadora. É uma pista muito aí legal. que eu cheguei em terceiro no Japão de Fórmula 3 com motor Nissan. Muito legal. E aí, você foi o primeiro brasileiro, né, Maurício, a desbravar o Japão. Você encontrou um ambiente muito profissional lá e de muito apoio das fábricas, né? A gente ficava num hotel, nesse hotel ficavam 15 pilotos estrangeiros, que eram pilotos com ascensão para a Fórmula 1, que não conseguiram chegar na Fórmula 1, ou que não teve a chance de chegar na Fórmula 1, e a gente morava tudo no mesmo hotel. Então era eu, Johnny Herbert, o Schumacher teve uma passagem por lá, Michael. O Ralph teve, irmão. O Eddie Irvine. O Roland Ratzenberger. Nós vamos falar dele mais pra frente. Johnny Herbert. Quem mais teve? Teve uma porção de pilotos italianos, como Barilla. Paulo Barilla teve uma porção que moravam nesse hotel e participavam do campeonato de Fórmula 3000 no Japão e Grupo C, que era esses carros aqui. E daí, como o Brasil era longe para mim, eles voltavam toda vez para a Europa. E eu me radiquei no Japão, porque eu podia fazer uma corrida, entre uma corrida e outra, eu podia correr de Grupo A, que eu corria de turismo, BMW M3, depois de Ford Sierra, podia fazer outras corridas, podia ganhar para testar carros de Fórmula 3, e eu fiquei morando no Japão 6 anos. Daí me radiquei no Japão 6 anos. Isso é legal porque isso mostra que é possível fazer carreira no automobilismo
viver do automobilismo e não ficar refém daquela coisa das categorias top, Fórmula Indy, Fórmula 1, né? Eu imagino que você tinha todo fim de semana na pista, né, Maurício? Sim, acabei que fiz uma carreira, num ano, fazia 24 corridas por ano, tá? Então, como eu estava morando lá, era um mês tem 4 fins de semana, 3 eu estava correndo. Que legal. Alguma coisa eu estava correndo. Acabei correndo mais no Japão do que na Inglaterra e do que no próprio Brasil. Legal. E interessante, né? Nessa época tinha a Fórmula 3, Fórmula 3000, falando das categorias tops que tinham lá. E um campeonato de protótipos muito forte também, muito né? Muito forte. E tinha patrocínio das montadoras, que era Toyota, Nissan e a Porsche, tá? E muita briga de pneu, né? Tinha Bridgestone, Dunlop e a Yokohama. Olha que ambiente bem desafiador ali, né? E a maioria dos pilotos eram profissionais, ganhavam para correr. Legal. Aqui começou o teu contato com o Grupo C também, né? Foi quando eu comecei a andar de Grupo C. Pois é, essa categoria, ela fez história no automobilismo, né? Para quem não conhece, é o Grupo C. Protótipos, né? Protótipos top de linha, né? Disputavam o campeonato mundial, tinha o campeonato europeu, o japonês, né? 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans. Daytona. O campeonato de protótipos lá nos Estados Unidos também muito forte, né? GTPs. E aí, passando, Matheus, mais um slide aqui, a gente tem um momento muito legal aqui com o Eja Elg, piloto sueco, né? Aqui uma vitória, aqui o Maurício comemorando aqui, com essa lenda, né? Porsche, Hotmans Porsche. A equipe Hotmans tinha parado na Europa, tá? A Porsche, a Hotmans existia os Porsche 956, tá? Que era metade refrigerada a água, metade refrigerada a ar. E a Hotmans tinha parado com a equipe na Europa, passou a ser chamada Shell, eles ficavam com o delivery da Shell, mas no Japão ainda continuou uma equipe Hotmans, na qual eu fui contratado para correr junto com o Eja, e aí é um carro que a gente venceu as 1.000 quilômetros de Fuji, se eu não me engano, e depois os 1.000 quilômetros de Suzuka. Muito legal, né? Dá pra ter uma impressão, nos passar uma impressão de como era esse carro, como é que era a reação, a pilotagem? Esse carro era um chassi tubular, com motor Boxster 3.8, biturbo, que na classificação tinha 1.000 cavalos, tá? Não tinha nada de controle eletrônico, não tinha nada, tá? Tinha injeção que já era eletrônica, mas o resto não tinha mapa, não tinha nada. Então tinha um turbo lag muito grande, tá? Então você acelerava, contava até 3, daí vinha a potência, do nada, tá? E o carro torcia muito na curva, tá? Por ser chassi de tubular, um misto de tubular com alumínio, era monocoque de alumínio na época, então você não conseguia mudar as marchas na curva. Tinha que esperar o carro ficar reto para poder mudar, porque era varão e não era nada eletrônico, e o carro torcia e o varão não engatava. Nossa. Tinha que esperar, e você escutava aquela típico barulho de chapa de alumínio fleteando quando você fazia as curvas. Torcendo. Né? Mas foi uma experiência muito grande dirigir com 1.000 cavalos e um carro que chegava em Le Mans a 370 por hora. Sem palavras. Só de ouvir a gente já perde o fôlego. Imagina lá, né, Enzo? Deve ser uma experiência fantástica. Muito legal. O Eja Elg é sueco, né? Foi um dos grandes parceiros lá? Foi o meu melhor amigo, tenho uma amizade com ele até hoje, me abriu uma série de portas no Japão. Ele era até então, na mesma época do Piquet, tá? E do Ingo Hoffmann, só que não teve a chance de ir para a Fórmula 1 e acabou indo para o Japão, se dedicando ao automobilismo japonês. Foi o que me abriu uma porção de portas lá no Japão, depois que eu vesti a camisa do Japão e falei, não, é aqui que eu vou fazer minha carreira, é aqui que eu vou ganhar meu dinheiro. Imagino, né? Num país distante, ter alguém ali como apoio é primordial, né? Olha que legal, muito, muito legal. Para quem gosta de foto aí, para quem gosta de memórias, isso aqui é fantástico. Matheus, manda mais um aí pra gente. Aqui é o Fórmula 3000,
japonês, né? Junto com a Hotmans, eu parti para uma equipe particular que chamava Clube Angle de Fórmula 3000, tá? Aí é um Reina de Fórmula 3000. Chassi Reiner. Motor Ford Mugen Honda. Motor Mugen V8, Honda, V8. Era a categoria de Fórmula 3000. E essa Angle, na verdade, depois patrocinou a Tyrrell de Fórmula 1. Sim, sim. E era uma fábrica de calcinhas femininas. Ah, é? Que inusitado. Olha só. E como é que era a promoção disso aí? A promoção tinha uma calcinha com um símbolo, uma silhueta minha no meio da calcinha, que era esse carro estilizado, com eu com a mão para fora, falando "Let's do it, Morris". E essa Bora, calcinha eu jogava na arquibancada antes das largadas. Na promoção da calcinha. Que beleza, hein? Sobrou uma dessas aí ou não? Sobrou, mas eu não acho mais. Não sei por que não tô achando mais. Olha só que curioso, hein? Revelações aí. E daí passou para patrocinar o Jean Alesi na Tyrrell, né? No final. Eu achando que eu ia junto com a Angle para Fórmula 1, mas não aconteceu. Legal. Esse era um campeonato muito forte, né? Era muito forte, tinha 30 carros. Eu tinha apoio da Dunlop. Na época não era o melhor pneu era Yokohama, mas era o que a gente tinha, que era que pagava as contas, era a Angle e a Dunlop. Mais uma aí, Matheus, pra gente ver. Aqui é uma visão de frente, né? Aí é o carro de frente, Fórmula 3000, Reynard, monocoque de fibra de carbono, os dois radiadores laterais. E basicamente é um Fórmula 1 não de hoje em dia, porque já melhorou bastante. Sim. Mas andava tanto quanto um Fórmula 1. Nessa época as categorias eram bem próximas, né? Se fosse correr de Fórmula 1, dava entre os 15 primeiros, dava para se classificar. Imagino, com bastante pressão aerodinâmica, né? Motor ali forte também, né? A vantagem aqui é que a gente tinha uma gama de motores mais variada do que na Europa, né? Aqui no Japão, né? Não, a maioria era Mugen. Era Mugen? Tá. 3 pontos, não tinha os Corsas. Os Corsas já não eram tudo, a maioria era Mugen, tinham diversos tipos de preparadores, tá? E a briga maior era com as montadoras de pneu. A Dunlop, Yokohama e a Bridgestone, que bancava as equipes. Tá? Legal. Sendo que Yokohama e Bridgestone tem ali A Bridgestone era superior, né? A Bridgestone era superior. Foi melhor. Depois vinha Yokohama, japonesa. Era um pneu rápido, mas acabava muito cedo. E a Dunlop, que era um pneu mais conservador, né? Legal. Que, na verdade, a Dunlop era a Firestone. Não sabia, não. Interessante. A gente vê Dunlop, vê francês, né? Yokohama japonês. Interessante. Muito legal. Mais uma aí, Matheus. Aqui. Aí, quando eu comecei a correr, já não existia mais a equipe Hotmans na Inglaterra, no Japão. E daí, como eu tinha a mão do carro, eu fui convidado para correr na equipe também particular, a Alpha Cubic, que era uma construtora, junto com Oscar Larrauri, que era um piloto rápido espanhol. Espanhol não, argentino. Pop Larrauri, né? Pop Larrauri. Tá? E aí já é um chassi de fibra de carbono, já não era mais alumínio, e era um motor totalmente refrigerado a água. Era um Porsche 3.8 refrigerado a água, mas já era o 962. 962, a evolução do 956, né? Legal. Muita diferença de essa questão da torção, talvez, né? O carro era mais rápido de curva, porque não torcia tanto. O motor já era mais linear, já começou a vir nos dias de hoje, né? Não era câmbio ainda sequencial, era câmbio H. Mas já era bem mais fácil de pilotar do que o outro. Né? Aqui vocês sentavam à direita, né? Todos os protótipos, até hoje, você senta à direita, né? Se você for ver bem, os carros atuais também sentam à direita. Legal, né? A posição de dirigir aqui. No regulamento diz que são biposto. Biposto. Né? Então tem que ter um espaço lateral para um eventual piloto, que nunca teve. Né? O banco, mas nunca teve. Nunca teve, né? Aqui a gente já chegou em 89. Aqui tava no Japão ainda, né? Do Japão, e foi quando eu participei de Le Mans, né? Sim. Aí a gente chega em 89, aqui Le Mans. Maurício Sala, Roland Ratzenberger e Walter Lechner.
Você vê que o aerofólio já é bem mais baixo para ganhar velocidade na reta. As retas. Tá vendo? O aerofólio é bem baixo, tem aquele long tail que a gente chama. E aí eu tava 370 por hora a Mercedes do Schumacher, não com ele, mas com um outro Karl Wendlinger. Karl Wendlinger me passou a 400 por hora. Quer dizer, você tava a 370 na reta, que já é uma velocidade absurda, e foi ultrapassado por uma Sauber Mercedes a 400 por hora. Que loucura. Não tinha chicanes, né? A Mulsanne era direto. A reta que ia não tinha a chicane que tem hoje, né? São 2 chicanes, né? Se não Agora me engano, são duas duas, chicanes. são duas, né? Na época não tinha, você ficava lá 2, 3 minutos pleno. Pé embaixo. 370 por hora, né? Pé embaixo. Que absurdo, que loucura, hein? Ó, você falou, né, Maurício, do aerofólio mais curto por conta da reta. Calotas também, né? Era para refrigerar na verdade, a calota era um pouco espastada para fora da roda e você entrava com um ventilador para refrigerar os freios, né? Você pode ver que aqui tem umas ranhuras, tipo ventilador, Para poder refrigerar os freios. Isso. Aqui, Roland Ratzenberger. Foi que morreu no fim de semana de 1º de maio, né? Austríaco. Alguma lembrança dele? A gente corria junto, a gente vivia muito tempo junto na Inglaterra. No Japão, tá? Eu tava fazendo meu pé de meia, como ele também tava fazendo o pé de meia dele. Eu tava guardando dinheiro pro futuro e ele pegou todo o dinheiro que ele fez nos 3 anos do Japão para fazer 2, 3 corridas de Fórmula 1, investiu tudo que ele tinha na carreira de Fórmula 1 e veio a falecer em Imola. E foi um piloto que se dedicou 100%, a grana toda que tinha, investiu em 2, 3 corridas para tentar o tudo ou nada. Mal sabia ele que ia encontrar o destino ali, né? Infelizmente. Le Mans, uma prova muito especial. Como é que era a preparação? Como é que é a preparação para Le Mans, Maurício? Tanto da equipe quanto do piloto. Como é que funciona? Existe uma preparação especial? Bom, quando eu comecei a fazer, a primeira vez que eu fui fazer Le Mans, todo mundo falou que eu tinha que me hidratar, tá? Porque era uma corrida que suava muito, se desidratava e tal, tudo. Daí fizeram um líquido na época que era tipo vitamina, não existia um isotônico? Era um isotônico que inventaram lá. Não tinha aquele isotônico que se comprava na farmácia, no supermercado. Inventaram lá um isotônico para mim, fizeram lá 4, 5 garrafas que eu tinha que tomar aquilo antes da corrida, né? Na semana antes da corrida eu tinha que tomar aquilo lá. E eu comecei a tomar aquele negócio lá, né? E a primeira vez que eu fui andar com o carro, então tudo tomando, achando que ia precisar. O que aconteceu é que o carro, no meio da corrida, quebrou. Estourou um pneu, voou a parte da carenagem e a gente não terminou a corrida. E eu fiquei com aquele negócio, parecia um balão de tanta bebida que eu tomei de isotônico e acabou que não suei, não fiz nada porque eu não participei da corrida toda, tá? Mas foi uma preparação que me falaram que era para Le Mans. Daí depois eu fui acostumando até que era uma corrida normal pra gente. A primeira stint é o mais difícil, por causa da temperatura, verão na França, e a corrida começa às 4 horas da tarde, bem quando o sol tá pico. E lá escurece lá pelas 10, 11 horas. Escurece tarde, né? Por causa do verão. Então, a primeira stint, a primeira tocada que é a mais difícil. E tá todo mundo correndo, tem muito trânsito, você soa, tem que ficar muito atento porque os carros andam embolados. Daí, conforme vai correndo às 24 horas, à noite, já fica mais espaçado. A noite é muito mais gostoso de guiar porque é mais fresco. Por causa do farol, você fica focado só na pista, você não consegue ver nas laterais nada, você fica como fosse só narrow vision, você sabe aquela visão dos faróis, e começa a ficar mais gostoso guiar à noite do que durante o dia. Guiar à noite, isso é um ponto interessante. É difícil, é fácil, você gostava, não gostava? Tem alguma manha específica, principalmente em Le Mans, né? Uma pista grande. A primeira coisa é a visão, tá? Na época eu tinha olhos de águia, então à noite eram boas visões. Hoje em dia, se eu for andar à noite, eu sou um segundo mais lento do que no seco, por causa da visão, tá?
Naquela época eu gostava muito de guiar à noite, e o que acontecia é que à noite você não pisca o olho. No caso da tensão e tudo isso, enquanto que durante o dia você pisca o olho, então ele lubrifica o olho. Então, o mais difícil em corridas noturnas é você pôr o colírio e piscar durante a corrida para lubrificar o olho, para não dar aquela secura na vista. Foi coisa que eu fui aprendendo com as corridas de 24 horas. Eu usava um colírio quando era à noite, eu passava bastante colírio, justamente para lubrificar a visão à noite, porque à noite você inconscientemente você não pisca, entendeu? Curioso. E daí seca a visão. Curioso. Imagino. Questão dos faróis também deve ser bem complicado, né? Farol atrás. Os faróis atrás atrapalham um pouquinho, mas como tá todo mundo no mesmo sentido, não atrapalha tanto, tá? E você tem as placas refletoras, tem os bandeirinhas, em vez de pôr bandeira, eles têm flash de luz verde, amarela, vermelha, se for o caso de bandeira vermelha. Então não é tão difícil assim. Legal. Desafiador. Muito bem. Le Mans 89 foi com Porsche. Aqui é a equipe do Brum, né? Brum Motorsports. É um austríaco, né? Na verdade, o Brum Motorsports era uma equipe Suíça. Que se tornou hoje o que é passou a ser a equipe que o Massa andou, Venturi? Não. Passou a ser a É uma equipe... Sauber. Tá. Sauber, entendeu? A Brum virou Sauber, que depois virou... teve as mudanças, né? BMW, depois Alfa Romeo e tal, né? Legal. Basicamente corriam com Porsche nessa época, né? Porsche. A maioria dos carros eram Porsche, né? Legal. Contra os Toyotas e os Nissans, né? Que eram japoneses. Sim. Aí, 90, mais uma edição de 24 horas de Le Mans. Aí eu não tinha mais o Porsche para andar. A equipe que eu corria de Fórmula 3, que era Le Mans, tinha um Nissan, motor chassis Lola, motor Nissan 1.6, também com 800 cavalos. Eu fui convidado para participar Le Mans com esse carro. Esse motor era 1.6 turbo, né? E gerava essa cavalaria. Impressionante, 800 cavalos. Impressionante. Aqui um chassi Lola, né? Lola. Aqui foi com o Takao Wada e Anders Olofsson, que é sueco, né? Legal. Patrocínio Benz Tenoras, né? Já era, não era mais calcinha. Não era mais a calcinha. Legal. 1990. Aqui ainda no Japão. Aí eu participei da Fórmula 3000, uma equipe pequena, tá com um chassis Lola. Aqui chassis Lola, né? Legal. Era uma equipe bem pequena na época. Vê que o chassi branco, quase. E um chassi mais moderno, né? Diferente daquele, né? Interessante. O leigo que olha aqui fala, poxa, parece um Fórmula 1, né? Da época, né? Era bem parecido. Bem parecido, né? Muito bem. Daí veio a Mazda, tá? Daí eu tinha andado de Hotmans, tinha andado tudo. Daí veio um convite para participar da Mazda. A Mazda estava desenvolvendo um motor rotativo de 4 rotores. Como eu já tinha trabalhado com a Nissan, tinha trabalhado com a Saab na Inglaterra, eu vinha com um currículo de não acertador de carro, mas desenvolvedor. Carros novos. E daí a Mazda me convidou para fazer as 24 horas de Le Mans e participar do campeonato japonês de Endurance. Lá também no Japão. Com motor rotativo. Era um motor 4 rotores, diferente do que os motores aspirados da Porsche, V8, V6, 6 flat, linha. E comecei a desenvolver esse motor no Japão. E daí fomos participar das 24 horas de Le Mans, que a equipe ganhou a corrida. E meu carro, infelizmente, à noite quebrou um semi-eixo, uma cinética, e a gente perdeu meia hora para voltar para a pista, e de terceiro eu caí para sexto. Eram carros de ponta. Depois que quem está assistindo aqui o podcast, depois acabar o episódio, entra no YouTube e coloca lá Mazda 787B Sound. Som. O carro que tem mais. É um som de motor assim absurdo. Acho que é um dos mais impressionantes, né? O ronco, né? O zunido, né? Não dá nem pra chamar de ronco, é um zunido, né?
É impressionante, né? Motor rotativo, né? Uma tecnologia, tecnologia Wankel, né? Um rotativo totalmente diferente do que o sistema Otto, né? Aqui eu imagino que a estrutura da equipe era fantástica, né? Apoio de fábrica, 3 carros, né? Nas 24 horas de Le Mans nós tínhamos 3 carros, tá? Um carro reserva, quer dizer, tinha um quarto carro lá, tinha 110 pessoas envolvidas. 110 pessoas? No staff de mecânicos, engenheiros e preparadores de motor, preparador físico, cozinheiro, chefe de equipe, marketing, tudo, era 110 pessoas envolvidas. Que fantástico, hein? Tudo japonês, né? Tudo japonês. O único que não era japonês era o chefe de equipe, por ser na França, era o Deschanac, dono da Oreca. Sim. Tá? E o Jack Hicks, que era o embaixador do time, por ter ganho bastante corridas em Le Mans com os Porsches. Quando corria em Le Mans, a sede da equipe ficava na França? Ficava na França, em Paul Ricard, na oficina do Deschanac. Do Deschanac. Na Oreca. Na Oreca. Muito bem. Bom, ainda na Mazda, em 1992... daí o regulamento mudou. Sim. Tá? O Bernie Ecclestone já estava ativo na Fórmula 1 e não tinha nenhuma montadora na Fórmula 1. Os patrocinadores maiores na Fórmula 1 eram cigarros, fábrica de cigarros. E por causa da lei do cigarro, começaram a boicotar patrocínios de cigarros em automóveis. E o Bernie Ecclestone queria trazer as montadoras para a Fórmula 1. Então ele mudou o regulamento da Grupo C, tá? Banindo os motores Wankel, teria que ser todos os carros com motor 3.5. Que era o motor que a Fórmula 1, basicamente, a estrutura, era o mesmo regulamento técnico muito... Era o mesmo motor que usava na Fórmula 1, usava na Endurance. Tá. Era um motor 3.5, daí começaram a surgir os motores V10. V10. Tá? Só que a Fórmula 1 era o principal palco de corrida, e as corridas eram curtas de 1 hora. A nossa corrida tinha o mesmo motor da Fórmula 1, era uma corrida de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Então o custo para manter uma equipe de Grupo C, na época, era muito maior do que o custo de uma equipe de Fórmula 1. Tá? Então as montadoras deixaram de investir no Grupo C e passaram para a Fórmula 1. E a categoria simplesmente acabou, porque o custo era muito alto. A Mercedes saiu do Grupo C, foi para a Fórmula 1. Sim. Tá? Com a equipe da McLaren. Tá? A Toyota também foi para a Fórmula 1 com a equipe dela. A Nissan partiu para os Estados Unidos, começou a desenvolver carros nos Estados Unidos, não foi para a Fórmula 1. A Peugeot passou para a Fórmula 1 fazendo também. Motor. Sim. E acabou a categoria. E a Mazda, que era uma categoria pequena, tá? Acabou que fez esse ano daqui com o motor V10 aspirado, que na verdade não era o motor Mazda, era o motor Yamaha, da extinta equipe de Fórmula 1 da Yamaha, Sim. do Aguri Suzuki. Sim. Então aquele motor partiu para esse carro. Esse carro era um chassi da Jaguar, tá? Então a Mazda fez o último ano de Grupo C, que era o regulamento de motor aspirado 3.5, o motor Yamaha, chassi da Jaguar, e com a tampa de válvula escrito Mazda. Tá? E a gente tinha esses carros que eram rápidos, tanto quanto Fórmula 1, até mais rápido que Fórmula 1, porque tinha mais pressão aerodinâmica, tá? Mas a categoria morreu o ano seguinte por causa do custo. Todas foram para a Fórmula 1, a Mazda não indo para a Fórmula 1 parou de correr. Uma curiosidade, do 787 de 91 para esse, o carro ficou mais rápido? Teve alguma mudança? Muito mais rápido e muito mais difícil de guiar. Aí já começou a vir, ainda era câmbio H, certo? Começou a vir os câmbios sequenciais, tá? Que era o motor V10, não era nem... Comando pneumático de válvulas? Comando pneumático de válvulas. Girava 14 mil, tá? Motor girador. E muito caro, e o carro muito rápido. Tinha curva lá que você não conseguia respirar direito por causa da força centrífuga, tá? Tinha muito mais pressão aerodinâmica do que o Fórmula 1.
Legal. Não tinha tanta velocidade de reta, mas a velocidade de curva era muito grande. Contornava a curva... Mais rápido de Fórmula 1 até. Curioso, né? Constam nos registros que você esteve inscrito em 2 carros. Aí que tá. Aqui é Le Mans, tá? Esse carro daqui é uma cópia do carro que ganhou o ano anterior, quer dizer, com um patrocinador. Patrocínio, tá? Tinha os mesmos pilotos, tá? Que era o Johnny Herbert, o Volker Voidler, que era um piloto alemão, e o Bertrand Gachot, tá? E eu corri no carro oficial, que era aquele branco junto com 2 japoneses, tá? Mas como eu vinha desenvolvendo os carros durante os últimos 2 anos, eles me puseram como um piloto reserva aqui também, tá? Então eu estava inscrito nos 2 carros. Tá. Quando eles viram que o meu carro não tinha condições de ganhar a corrida, e esse estava em 4 lugares, tinha condições de ganhar a corrida, eles me tiraram daquele carro e me puseram nesse carro, e tiraram o Bertrand Gachot, não andou mais. Então eu acabei fazendo as 24 horas, fiz 12 horas guiando. Nossa. Tendo nos 2 carros. Eu cheguei em 4º nesse e em 6º naquele, na mesma Isso 24 horas. Deu quantos stints? Não lembro. Dava stint de quase... Era stint duplos de quase 3 horas, Quase 3 horas. Dividido em 12, deu 4 stints, né? Caramba. Pilotou até... Matou todas as vontades. Legal. E é o mesmo carro, você consegue ver que lá tá em Le Mans, o aerofólio é lá embaixo, e esse aqui já... Acho que esse não tá. Não, os dois é especificação de Le Mans. Só que lá a gente optou por pôr o aerofólio lá embaixo. Por causa de velocidade. Sim. Então aquele carro era mais rápido de velocidade reta. Só que esse era mais de curva. Acabou que esse era mais rápido do que o meu. No conjunto acabou é. ficando bem observado, os aerofólios diferentes aí, né? Que o Enzo observou aqui. Bom, aqui foi o auge do Grupo C, acho, né? Quando chegou no ápice, né? Aí em 93 o campeonato já finalizou, né? Na época, quando acabou esse ano, o João Todd, que era chefe da equipe da Peugeot. Já estava conversando comigo para mim andar o ano seguinte de Peugeot, de Grupo C. Mas acabou a categoria e o João Todd foi para a Ferrari. Puxa vida, nem andar nos 905, né? Que eram os carros, né? Os branquinhos, os Peugeots brancos, né? Daí acabou a categoria, o João Todd foi para a Ferrari. Isso, como chefe de equipe, né? E eu peguei meu malinho e voltei para o Brasil. Muito legal. Bom, uma baita experiência ter participado do Grupo C, né? Imagino, né? Foi fantástico, né? Uma das categorias aí no automobilismo de competição, uma das mais importantes aí, principais, né? Durou aí mais de 15 anos, né? Tá voltando agora com os hipercars, né? Então, você pode ver que tem a Ferrari, tem a BM, tem todos. Esse ano tem muitas montadoras voltando. Porsche. Os hipercars, que são os híbridos. Os híbridos, Muito, muito legal. Bom, seguindo na trilha da história, aí nós chegamos em 1994, aqui 12 horas de Sebring. Como não tinha mais corrida de Grupo C, dos carros esportivos, os carros turismos começaram a ser a hora da vez, né? Os carros da GTs, vez. né? GT. Daí, como eu tinha bastante experiência, me convidaram para correr com esse Porsche, que era, na verdade, um GT2, né? Legal. Sempre a ligação com a Porsche, né? Em toda a carreira. Isso que é legal, né? Muito, muito legal. Aqui com o Antônio Herman e um, se não me engano, acho que um belga, né? Eric Van Vleet. Nas 12 horas de Sebring. Prova aí tradicional do automobilismo norte-americano, né? A gente fez Daytona também. Tava liderando. Quando quebrou uma ventoinha, a gente caiu para sexto. Mas chegou em sexto na geral e terceiro na categoria. Com Porsche GT2 também, né? A categoria GT2, né? Mas eu tava liderando as 24 de Daytona na categoria, né? Legal. Daytona, uma pista que pega um trecho de oval. 2 terços de oval. 2 terços de oval. E um circuitozinho interno. Qual que é? Tem dificuldade? Tem uma dificuldade? Tem alguma peculiaridade em Daytona? A reta, tá? Que a reta é curva, tá? Mas quando você tá guiando é uma reta mesmo. E na reta enquanto que Le Mans, na reta você conseguia relaxar, não precisava ficar com muita tensão no volante, porque era reta. Lá em Daytona a reta é na curva e é banking, tá? Então você tem que ficar segurando o carro para o carro não descer. Por
carro ficar para cima. Ou seja, você desce a reta torto. Segurando o carro para ficar pro lado de cima. E tráfego no meio do... Bastante tráfego, né? Mas daí tem os carros mais lentos ficam embaixo, os carros mais rápidos ficam em cima. Tem uma certa tem um agreement ali, né? Um acordo entre os pilotos, né? Legal. Tem Daytona mais pra frente aí, a gente vai falar de uma equipe brasileira aí mais pra frente. Vamos seguindo aqui. Bom, aí no Milhas do Brasil, que eu fui convidado a fazer. Aí é um carro aspirado, era o começo da Porsche Cup, né? Sim. Esse é um carro da Cup, é um carreira aspirado. Eu cheguei em terceiro, quem ganhou foi os 2 Porsche Turbo. Sim. Aqui com o Conrad, né? O Conrad e Franz Conrad. O sueco. Legal. Interessante, né? O Maurício disputou várias 1000 milhas e você sempre estava ali no pódio, né? O retrospecto em 1000 milhas é bem interessante, né? Muito legal. Aí seguindo. Aí a gente chega no ano bem agitado. Eu voltei pro Brasil, tá? E daí começaram os super carros a virarem carros de corrida. Tá? A McLaren fez um carro, na verdade o Gordon Murray fez um carro Unique, tá? Que era o carro mais rápido e mais diferente na história de carros esportivos. Era um carro com motor V12 BMW com 3 bancos, tá? Você sentava no meio e tinha 2 bancos do lado. E esse carro não era para participar de competição. Esse carro foi feito para carro de rua. Carro esporte. Carro esporte. A ideia era fazer 110, 120 carros, vender e depois não fazer mais nenhum, tá? E acabou que esse cara aqui, o Ray Bell, comprou o carro de rua, falou com o Ron Dennis, que ele é amigo do Ron Dennis, transformou o carro em de corrida. Eu, com o apoio da Kay Wilson, que era uma mulher que era chefe de equipe, e mais a Michelin, entramos na equipe e começamos a fazer o campeonato com esse carro. Você conseguiu o apoio da Michelin, que era... Porque a gente ganhou Le Mans, as 24 horas de Le Mans, a Mazda ganhou com o Michelin. Foi a primeira vez que uma equipe japonesa ganhou as 24 horas de Le Mans e foi a primeira vez que a Michelin ganhou as 24 horas de Le Mans. E por causa desse vínculo, eu trouxe a Michelin para participar desse campeonato. E eles forneciam os pneus aí, né? Legal. Em 95. Legal. Ó, olha que retrospecto legal. Vitórias em Jerez. Eram provas de 4 horas, se não me engano, né? Depois de 4 horas. Jerez, Paul Ricard, Jarama, ou Jarama, né? Na Espanha. Nürburgring na Alemanha, no circuito de 4 km, né? De menor. Pequeno, E uma vitória importante aqui, hein? Suzuka 1000 km. Com o carro com um patrocínio diferente aqui. Que era o Eno Clinic, que era o carro que ganhou as 24 horas. As 24 horas de Le Mans naquele ano. Não era o carro, era o patrocinador das 24 horas de Le Mans. O patrocinador. O carro, na verdade, era o mesmo, o Golf com outro delivery, outra cor, né? Aqui nas 24 horas de Le Mans, se não me engano, vocês chegaram em terceiro ou quarto, né? Na verdade, a gente estava entre primeiro e segundo, disputando a ponta junto com a outra McLaren, que ganhou. E na chuva, o Raymond Bell bateu. O carro caiu para 14º, 15º, não sei. Lá atrás, a gente perdeu um tempo para reparar o carro. Eu entrei no carro e durante a noite, na chuva, guiei a noite inteira, tá? E levei o carro de 14º para 4º. E daí o Martin Blandel, que corria com a gente, terminou as 24 horas em 4º lugar. Em 4º lugar. A baita prova de recuperação, hein? Muito legal. Era um trio, né? 3. E o Ray Bellman, ele é o piloto... O Gentleman Driver, digamos assim, né? Era o que contratou a gente. Legal. Passa mais um aí, Matheus, pra gente, por favor. Aqui aí o carro Suzuka, 1000 km, né? Com o Ray Bellman e com o Sequeira, japonês. Que ganhou as 1000 milhas. As 24 horas de Le Mans. Legal. Muito legal. Um carro esporte que ficou também na história aí, o McLaren F1, né? Que é o carro mais caro hoje em dia. Voltou a ser carro de rua, não fabricaram mais. Sim. E é um carro muito caro hoje em dia. Um dos carros mais caros que tem para colecionador. Né? Produção limitada, né? E teve uma prova em 95 ou 96 que ele fez o favor de bater porta com uma Ferrari F40. A gente vai chegar lá, que é na prova que os carros vieram aqui pro Brasil, né? O Enzo lembrou aqui, né? Foi em Jarama. Ah, foi em Jarama? Sim. Foi em Jarama. Que bateram porta 2 carros de 40 milhões de reais.
numa reta. É, muito legal. Muito legal. Bem lembrado aí pelo Enzo. Muito 10. Aí teve uma prova promocional dos caminhões, antes de ter a corrida de caminhões no Brasil. Sim. Todos os caminhões vieram de fora, tá? Então, a equipe toda, o circo todo para cá. E eu, como era o único brasileiro, fui convidado, era o único brasileiro participando, fui convidado pela categoria para participar com esse Mercedes na corrida. A gente correu Tarumã e Goiânia. Aqui um parêntese, acho que o Maurício Sala é um dos pilotos brasileiros que mais pilotou carros diferentes na carreira, né? Eu acho que você acho que o Oswaldo Negri, Boesel, poucos pilotaram tantos carros diferentes, tiveram tantos carros diferentes na carreira, né? Eu tô fazendo uma retrospectiva da minha carreira. Eu guiei 200 carros diferentes da mesma categoria, alguns, mas sim, 200 carros diferentes. Baita experiência, hein? A gente vai falar daqui a pouco de clínica, de pilotagem aqui. Guardem essa informação aí, muito importante. 95, então foi um ano bastante agitado aí, né? Com o Campeonato Mundial de Carros GT. Era o Global BPR, né? Passa mais um aí, Matheus, pra gente ver. 96 ainda. Corri de McLaren, mas já não era a equipe Golf, tá? Era a equipe francesa Frank Miller. Frank Miller Watches, relógios, né? Daí legal. Chegamos em sexto. Legal. Aqui já... Carro já sujo aí de horas aí de prova, né? Que era fibra de carbono, sujava bastante. Era disco de carbono. De carbono, né? Ia gastando e a pastilha ia sujando aí, né? Legal. Mais uma, Matheus, pra gente ver aqui. Aí é o mesmo carro laranja que veio pro Brasil. Tá. E a gente adesivou de branco e ficou branco e vermelho para participar das duas provas extras que tiveram no Brasil do PPR, né? Foi o final do ano, né? Foi no final do ano, eu ganhei... Não sei se ganho, eu cheguei em segundo em Curitiba e ganhei em Brasília. E fez pole, se não me engano. Fez pole position. Com o Fabien Giroir, né? Piloto francês. Aqui não vieram todos os carros do campeonato, vieram alguns. A Ferrari F40 veio também, o Enzo lembrou aqui, né? Porsche GT1. Porsche GT1, Viper. Maserati, Corvette. As Ferrari sequenciais, a CNCS F40. E aí, se não me engano, acho que o Antônio Hermann tava numa Ferrari. Antônio Hermann, Luiz Garcia Júnior. E o Piquet na outra McLaren. E o Piquet na outra McLaren com, se não me engano, com o Johnny Cecotto. Johnny Cecotto, que era o parceiro dele no europeu. Às vezes ele fez algumas provas do europeu também, né? Naquele ano. Muito bem. 1996. Aí, já na virada do ano, em 97, mais um resultado importante nas 1000 milhas. Segundo, a 1000 milhas foi em Brasília. Quem fez McLaren e eu fiz de GT1. De Porsche GT1. Stuttgart. Era o mesmo carro que eu participei da Daytona. Aqui o Porsche Evolução 993, né? O último Porsche refrigerado a ar, né? Na minha opinião, o Porsche mais legal, eu acho que é um dos mais legais. Mais caro. Essa evolução, e hoje um dos mais caros, né? Com o André Lara Rezende, economista, né? E Regis Schuch, que depois virou diretor da Porsche. Da Porsche. E hoje é o diretor do Porsche Clube. Do Porsche Clube. Grandes ligações com a Porsche também, né? Muito legal. Stuttgart Sport Car. Aí, segundo lugar, aqui, ainda em 97, no FIA GT, andando de Lotus. Lotus, motor Chevrolet. A Lotus foi comprada pela Chevrolet e puseram o motor Chevrolet, que era o mesmo motor do nosso Stock Car. Só que aqui era liberado o motor, girava acho que 8.000 giros, mas foi um ano, já era câmbio sequencial, mas a equipe não tinha dinheiro e eu tinha uma esperança de correr pela Petrobras, então aí não era patrocinado pela Petrobras, mas estava em vias de, mas daí nunca veio patrocínio, eu parei no meio do ano e voltei pro Brasil. O carro tava até meio que setado ali para receber o patrocínio, né? Aqui já era FIA GT em 97, né? Já era a evolução daquele campeonato do Gran Turismo BPR, né?
Maravilha. Que mais aí, Matheus? Aqui ainda em 97 com o Super Turismo Que é de também BMW. Petrobras, né? Petrobras. Fez algumas etapas no Sudã. Era um campeonato que fazia provas na Argentina. M3. Puta, tem mais fotos aqui, ó. O acervo aqui é bom. Depois vou passar as fotos pro Maurício aqui. Do M3 não tenho tantas fotos assim. Legal. Aqui, 24 horas de Daytona de 98, uma equipe totalmente brasileira, né? Como é que foi essa experiência aqui? Bom, Maurício? aí o André Lara Rezende mais o Regis Schuch compraram um carro novo na Porsche e mandaram para Miami. Os mecânicos eram do Denner, a equipe era totalmente brasileira, foram para Miami, lá compraram as ferramentas, compraram tudo, o carro veio zero e a gente participou, uma equipe totalmente brasileira, de cabo a rabo, só brasileiro, tá? E a gente estava liderando a categoria. O staff também era brasileiro, todo mundo, Todo mundo. Aquele bando de gente, não tinha ninguém de fora, era tudo legal. brasileiro. Teve um percalço ali à noite, né? À noite carro, bateu o carro, a gente caiu para trás e depois veio, se não me engano, foi aqui essa que eu cheguei em terceiro na categoria. Mas foi uma equipe totalmente brasileira. Até hoje nunca existiu isso daí, uma equipe totalmente brasileira, né? O carro foi levado, saiu da garagem, o carro depois que veio bateu. novo da Alemanha, a gente encontrou o carro em Miami, a equipe veio de Miami para lá, só com a mala de vestimenta de roupa, de corpo, lá comprou ferramenta, comprou todo o arsenal para fazer Le Mans, fizemos Le Mans e durante a noite teve que reparar o carro que bateu, né? Interessante, né? O carro reparou o carro voltou para a prova e ainda fez resultado na categoria, né? Muito legal. Patrocínio, a Livery aí, toda a bandeira do Brasil, Estúdio Sport Car Brasil. Muito, muito legal. Flávio Trindade, também grandes relações com a Porsche, André Lara Rezende, Regis Schuch e o Sala. Muito bom, 1998. Mais história. Aqui, 1000 milhas de 2004, mais um pódio, segundo colocado. Com o Porsche da equipe particular, com o patrocínio da Brastemp, né? Aqui já o Porsche da Evolução 996, né? Refrigerado a água, né? Água. Ricardo Etinick, Nono e o Boni. O Boni e eu. É isso aí. Mais uma 1000 milhas, esse aqui com patrocínio clássico aqui, né? Lindo esse carro, né? Na verdade, esse carro daí é uma cópia do Porsche de lá de fora. Era do Antônio de Moraes, tá? Sim. Ele é um Porsche GT1, tá? Na época já era ultrapassado esse carro. Sim. Tá? Porque foi em cima do carro 993, né? Sim. Era motor a ar. Tá? Era motor a ar. Já tinha carro motor a água, tá? Sim. Esse carro chegava na frente dos boxes 280 por hora. Era rápido pra burro. Tava bem, hein? Mas quebrava muito porque era um carro... uma carreteira, um protótipo. Né? Era muito... Biturbo. Era biturbo. E era o layout da Martini, mas não tinha patrocínio da Martini. Sim. Era só figuração. Era só figuração. Maravilha. O que mais que a gente tem aí, Matheus? Bom, aqui a gente já chega Agora começa nos dias atuais. É hora de ele falar. É o legado, né? É o legado. E aí, Enzo, como é que tá aí a carreira? Diz aí, como é que tá? Fórmula 1600, né? Eu vou pro meu terceiro ano de Fórmula 1600. Já é o terceiro ano, já? Meu terceiro ano. Tive 2 anos com o Della Barba. 2 anos de experiência, começando no automobilismo. Pra quem não conhece, o Della Barba é um preparador tradicional aqui de São Paulo, né? E fui tendo experiência, captando alguns patrocínios. E a gente teve uma quebra de motor 2 anos atrás, que veio tendo alguns problemas após essa quebra, então não foi 2 anos muito bons. E nesse ano eu migrei de equipe, agora eu tô na UFIA, com um carro que foi campeão já diversas vezes. E até o momento a gente é líder do campeonato na categoria e na geral a gente tá em 6º colocado. Na última etapa a gente infelizmente quebrou nas 2 corridas, depois de fazer a pole na chuva. E agora desenvolvendo o campeonato para tentar conseguir o título esse ano. Essa categoria corre na Liga... No Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista. Legal.
E talvez tenha etapas fora de São Paulo. A gente tem etapa em Mogi Guaçu, no Velocitar. E talvez tenha em Goiânia e Londrina nesse ano também. Olha, Londrina, legal. Interessante. Bom, ali, safety car das 1000 milhas, né? Um endurance que a gente fez. Eu tava na arquibancada lá, viu? Tava acompanhando lá. Passei as 12 horas de prova na arquibancada lá. Era um carro pra ser safety e acabou andando boa parte das 1000 milhas. Foi uma prova bem... metade dos carros que estavam lá, a gente andou. Já teve safety na largada, né? Com o protótipo parado na reta. E a gente revezava, né? 2 horas eu, 2 horas dele. Legal. E tinha mais um terceiro piloto que revezava com a gente. Legal. A gente pegou esse carro com 200 quilômetros. Nossa. Devolveu com 700 e alguma coisa. Zero. Tirou o plástico do... A gente nem tirou os plásticos do banco, dá até pra ver pela foto. É verdade. Com os plásticos ainda. É verdade. Bom, a gente falou muito de passado aqui. Celebramos a carreira do Maurício, uma carreira linda. Emocionante para quem... Eu tive a oportunidade de acompanhar quando era mais novo, adolescente. O Maurício... em plena atividade lá em 95. Não que ele não esteja hoje, está em atividade ainda. E tem planos novos, né, Maurício? Conta pra gente o que vem de novo aí. Bom, último fim de semana, agora que o Enzo correu na GT Series, na verdade ele não era inscrito na GT Series, ele só estava lá para vender um carro de um amigo nosso, que é de competição, e a pessoa comprou o carro e falou, pô, Enzo, você não vai correr. Ele falou, não, eu não ia correr mesmo, eu só estava aqui para vender o carro, para mostrar o carro para ser vendido. E acabou sendo convidado para correr nessa equipe, que é a Mamba Negra. Mamba Negra Racing. Mamba Negra Racing. Que é Marcelo Servidoni? Marcelo Servidoni. E depois da corrida, o Enzo andou muito bem, tá? Ganhou uma das etapas, a etapa de domingo ele ganhou com o carro sem embreagem, mas ganhou na categoria dele. O Marcelo chegou em segundo na que ele ganhou e primeiro no sábado que ele teve problema, mas a gente fez uma amizade muito grande com o Marcelo e abriu uma aresta aí muito grande. Hoje a gente uniu forças, tá? Existe a Mamba Negra Racing Academy by M-Sala, que é uma equipe onde vai ter carros de clínicas de pilotagem, carros de locação, são os Audis que eles usaram, e mais pro futuro uma escola de pilotagem, tá? E na qual o Enzo é um dos instrutores. Eu e o Marcelo somos parceiros nessa empreitada, tá? Por isso que eu junto a Mamba Negra com a M-Sala, e o Enzo é o nosso principal instrutor no momento. Legal. Tá embrionário ainda, vocês estão montando, né? Mas, por exemplo, eu sou um entusiasta. Quero fazer uma etapa. Quero ter uma experiência na pista. Como funciona? Eu procuraria vocês. Vai ter um site, tá? Explicando. Vai ter um endereço, um telefone, com uma secretária que vai captar todo esse pessoal interessado. Logicamente, a pessoa, se não tiver experiência com corrida, vai ter que fazer uma clínica. Legal. Essa clínica é junto com os track days que existem hoje em dia, tá? É um carro de corrida com 2 bancos, tá? E vai ser pilotado primeiramente por mim ou pelo Enzo, e depois inverte a posição. Vai o piloto que está fazendo a clínica e a gente como instrutor do lado, tá? Eu vou ficar mais no background, tá? Na orientação teórica e prática do curso, e o Enzo na parte prática junto com esse eventual cliente ou piloto, e a gente vai direcionar ele a depois, mais tarde, a participar das competições junto com a Mamba Negra. Então, por exemplo, a gente falou de uma situação hipotética de alguém que é entusiasta, mas eu também, se eu for seguir carreira, como o Enzo, por exemplo, tá seguindo, eu também posso procurar vocês para ter um desenvolvimento também. Para ter uma assessoria para isso daí, tá? Legal. Logicamente, ele não vai te patrocinar como patrocinador. Sim. Mas a gente vai te dar o carro que a gente participa, que ele participou da GT Series, para praticar Interlagos e andar, e se quiser alugar para fazer a GT Series, vai poder fazer. Legal. Porque, na verdade, a pessoa contrata o serviço de vocês para ter esse coaching, para ter essa assessoria e esse desenvolvimento, né? Primeiro como clínica, por isso que chama Academy, para no futuro, quando a gente tiver mais carros, virar escola, tá?
e ter os carros para locação para corrida. Legal. A gente vai deixar os contatos no link da bio aqui do YouTube, né? A gente vai deixar as redes sociais também. Mas mais pra frente, depois a gente encontra o Maurício lá, quando tiver mais, o negócio tiver mais formatado, estão ainda no início do trabalho, a gente vai lá pra mostrar, pra filmar, pra gravar com no momento tem o Instagram da Mamba Negra Racing. Sim. E tem o meu Instagram particular, Maurício Sala 27. Sigam lá. O Enzo também tem, né? E tem o Enzo também. Sala 27. Que no futuro vai virar um Instagram só da clínica. Maravilha. Muito bom. Então, para futuro é isso. E o Enzo que vai correr nas duas. Vai correr na 1600 e na GT Series, apoiado pela Mamba Negra. Pela Mamba Negra. Mamba Negra que já é uma equipe que ela tem um certo histórico aí, né? Se a gente for olhar para os anos para trás aí, disputou 1000 milhas, é uma equipe que tá seguindo aí, né? Tá se estruturando. Pelo lado do Endurance. Então. Isso, Até fizeram um protótipo aí ultimamente, né? Esse protótipo está sendo reestilizado, está sendo reconstruído, tá? E eu não sei quais são as próximas provas que ele vai participar. Legal. Com certeza a gente vai participar do desenvolvimento e, quem sabe, das corridas também, mais com o Enzo do que comigo. Legal. Muito bom, muito bom. Um abraço pro Marcelo Servidoni aí, se ele vai assistir a gente aí, com certeza. E parabéns, né? Acho que quando a gente encontra alguém que fomenta o esporte que a gente ama, que apoia, que entende, né? Isso é ouro, pra gente é ouro, né? E trazer o Enzo e o Maurício para esse projeto, com experiência, com a juventude, com a gana, com a experiência do Maurício, né? Isso, cara, não tem como... É ouro, é muito bom, né? Acho que isso é legal e a gente sempre parabeniza iniciativas como essa, né? Muito bem, estamos chegando no fim aqui do nosso primeiro episódio. É muito legal celebrar a carreira aqui do Maurício, voltar no tempo, contar histórias. A gente agradece o Maurício. Só peço pro Enzo só dar O Enzo vai dar um último jabá pros recado para os patrocinadores, que é importante, né? Até que, na verdade, eram caras que apoiavam como coach, tá? E hoje contratam a gente como instrutor nos track days particulares que existem aí no Brasil afora. Legal. E tá apoiando o Enzo na carreira dele. Boa, Enzo. Vai fazer um jabazinho aí. Boa. Manda lá, Enzo. Agradecer meus patrocinadores, Carchase, PDK Motors, Box Prime, Protec Blindagens e alguns outros que eu devo ter esquecido, da Nox também. E estão me apoiando nessa jornada aí da 1600 e expandindo também outros Vini, negócios. que é uma pessoa particular que está patrocinando ele também. Ah, que legal. Da Vice Studio, que é aqui do lado. Olha que legal. Vizinho de vocês. Show. E o Pisani com a Protector, que vai talvez mudar de empresa, vai ser a Plugin, né? Plugin. Legal. Mobilidades elétricas. Muito bom. Parabéns aí pros patrocinadores também, pros apoiadores. É isso aí. Tem que apoiar, tem que patrocinar mesmo e como contrapartida ter a sua marca aí, né? Aí exposta nos autódromos. Olha que outdoors lindos, né? Que a gente tem ambulantes aí, né? Correndo na pista. Isso é muito legal e parabéns aí para quem apoia. Maurício. Obrigado. Que é um prazer. Valeu, Enzo. Obrigado aí pela presença no nosso primeiro podcast. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Deixa aquele like marotinho lá, que a gente sempre pede. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, compartilha o vídeo também. Com quem não de repente, gosta de automobilismo, não tá ligado aí no canal. A gente tá começando, mas estamos aí com tudo. Legal? Obrigado, galera. Até a próxima.